As filas só aumentam em clínicas particulares que vacinam aí contra a gripe. E amanhã chegam as doses na rede pública de saúde. A garantia vem do próprio ministro da Saúde. Acompanhe os detalhes agora nessa reportagem de Almir Costa. A cada dia a população está mais assustada com a possibilidade de contágio com o vírus da gripe H1N1. Estou de máscara porque eu estou aqui nesse lugar aglomerado, que essa doença que está matando todo mundo aí. O medo é tanto que fez surgir a vendedora ambulante de máscara cirúrgica. Como as unidades públicas nem sempre distribuem máscaras para todo mundo, muita gente compra o produto da Camelô das Máscaras. Você vende a quanto? A R$1. Tem muita gente comprando? Tem muita gente comprando. E a preocupação com o avanço da doença tem lá suas razões. O número de casos confirmados de gripe H1N1 cresce a cada dia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as confirmações subiram de 44 para 63 casos em uma semana, com 8 mortes, sendo 4 em Goiânia, 2 em Trindade, uma em Jaú-Paci e uma em Hidrolândia. E no meio desse pânico coletivo, pelo menos uma boa notícia. A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1, que foi adiada do dia 16 para o dia 23 deste mês, vai ser antecipada em Goiás. As doses chegam amanhã no estado e começam a ser aplicadas na próxima sexta-feira. Goiás vai receber 648 mil doses, mais da metade do total previsto de 1.100.000 doses. A antecipação da vacinação foi confirmada pelo ministro da Saúde neste vídeo. Eu quero comunicar a todos de Goiás que a nossa vacina vai estar chegando ao estado de Goiás, em Goiânia, na Secretaria Estadual de Saúde, na próxima quarta-feira. A partir dessa data, a Secretaria vai distribuir essas vacinas para os municípios, todos os municípios do estado de Goiás. Nós devemos estar encaminhando nesse primeiro lote mais de 650 mil vacinas, de um total que chegará ao estado de Goiás de mais de 1.700.000 vacinas. Isso é suficiente e ainda com a margem para que possa efetivamente vacinar todo o público-alvo. Nós esperamos que já na quinta ou sexta-feira possamos já começar de maneira inédita, o primeiro do que toda a campanha, no estado de Goiás e principalmente ali na região metropolitana de Goiânia. A população está ansiosa para se proteger logo. A senhora está gripada ou não? Não, graças a Deus não. Por que a senhora está de máscara? Para evitar, né? Estou usando máscara, né? E tomando bastante líquido também em casa, né? Mas a vacina da campanha do governo é só para os grupos prioritários, que são eles: doentes crônicos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres em pós-parto, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, presos e funcionários de presídios e povos indígenas. Como a campanha não vai oferecer cobertura para toda a população, escolas e universidades de Goiânia estão se mobilizando para comprar a vacina. Esta escola particular do ensino fundamental vai vacinar toda a comunidade escolar na próxima sexta-feira. Cada pessoa vai desembolsar R$80 pelo medicamento. A prevenção é o melhor caminho e isso é o trabalho de orientação, de conscientização, de esclarecimento às nossas crianças. Esse é o papel da escola. E esse é o papel do nosso jornalismo: esclarecer, levar informação ao nosso telespectador. Por isso, vamos agora conversar ao vivo com o Lucílio Macedo. Boa tarde para você, Lucílio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Eu falo direto aqui do CIEMS do setor Pedro Ludovico. Hoje, pela manhã, movimentação tranquila nas duas portarias. Pouca gente buscando atendimento e até agora ninguém buscando atendimento para saber se tem H1N1. Com exceção dela, da Maria Victor, está aqui comigo, que tem uma pergunta. Nós vamos responder perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores. A Maria é a primeira dela, depois nós vamos até as ruas. A nossa produção fez uma série de perguntas e a participação também pelo nosso WhatsApp, 985-19-7000. Boa tarde, Maria. Você veio aqui justamente porque tem receio de estar com H1N1, porque está gripada. Qual a sua pergunta para a doutora Lorena de Castro Diniz, imunologista e alergista? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutora. A minha dúvida é que eu estou há 2 semanas com todos os sintomas, né? E eu estou em dúvida, que eu gostaria de saber se eu tenho HN1 ou se é simplesmente uma gripe.
quais seriam os sintomas. Boa tarde, obrigado pela participação, doutora. Boa tarde. Então, para ser sintoma de gripe referente aos vírus que a gente está com medo, né, H1N1, H3N2, a pessoa ela tem que ter uma febre de aparecimento súbito, assim, de uma hora para outra aparecer uma febre com sintomas respiratórios associados, uma coriza, um espirro, mas aquela gripe que a pessoa cai de cama mesmo, uma dor no corpo, uma dor nas articulações, dor de cabeça, dor de garganta. E essa febre é uma febre alta, persistente, não é uma febre ou então sintomas arrastados como ela me perguntou agora, né? Já tem duas semanas de sintomas. Não, e esses sintomas não são de gripe A. Tá certo, o que descarta a possibilidade, ainda bem, da senhora ter H1N1, mas ela vai ser sim atendida ainda aqui no CAS. Vamos para as ruas, porque a nossa produção também conversou com os nossos telespectadores nas ruas, que tem diversas dúvidas, tá, doutora? Vamos às perguntas. Quero saber se está mesmo muito preocupante, porque a população está toda preocupada. Se realmente é uma preocupação, se a gente tem que estar mesmo bem preocupada com isso. Bom, é uma época de circulação viral na nossa região. É uma coisa que as pessoas realmente devem estar sob alerta, né? Não apavoradas. Então as pessoas elas têm que evitar aglomerações nesse período do ano, principalmente agora com esse aumento de número de casos de pacientes já diagnosticados com H1N1, mas não precisa ter um apavoramento, mas sim cuidados. Vamos a outra pergunta. Essa vacinação vai ser só para os idosos e para crianças de 0 a 5 anos? Não, existem também outros grupos de risco que a gente vai contemplar essa vacinação, como gestantes, pacientes que acabaram de ganhar neném, que são as puérperas, pacientes portadores de algumas doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, pacientes com problemas de rim, pacientes com problema de fígado ou pacientes com problemas neurológicos crônicos, ou aqueles pacientes também que têm alguma doença respiratória, como asma, DPOC. Tá certo. Agora a Fernanda, através do nosso WhatsApp 985-197000, se você tiver uma pergunta, mande. Se não for respondida ao vivo, nós vamos passar para a doutora e será respondida para você aí, telespectadora. A Fernanda, ela tem uma pergunta interessante. O marido dela é motorista de ambulância. Está no grupo de risco, trabalha na área da saúde. Ela quer saber se ela e as duas filhas, uma de 5 e outra de 8 anos, têm o direito no grupo de prioridade da prefeitura. Não, elas não têm o direito porque foge da faixa etária, né, de risco de doença, são até 5 anos, as crianças já têm mais de 5 anos e elas não trabalham na área da saúde. Então eu coloco aqui mais outra pergunta em cima dessa colocação. Elas devem se vacinar mesmo que o poder público não ofereça? Toda a população deveria se vacinar, não só o grupo de risco. A Renata, ela pergunta quais os cuidados que a pessoa deve ter, os cuidados básicos em casa e na rua. Nós estamos em um posto de saúde, isso engloba também. Isso, nós temos que pensar na higiene da respiratória. Ao tossir e ao espirrar, colocar as mãos sobre o rosto, o nariz, usar de preferência lenços descartáveis quem tiver resfriado, evitar locais aglomerados, né? Por exemplo, shoppings cheios, igrejas cheias nessa época do ano. Se for entrar dentro do ônibus e segurar naquelas barras, ter um álcool gel na mão para na hora que sair do ônibus passar um álcool gel, porque as superfícies elas mantêm por alguns instantes, alguns minutos o vírus ali. Se a pessoa espirrou, estava com a mão suja, pegou naquela barra. Não compartilhar de jeito nenhum garrafas de água, canudos, né, beber no mesmo copo, porque a gripe a gente pega por gotículas, então por aerosóis. Então, assim, se eu estar conversando com você, assim, nessa distância, não vai pegar uma gripe, né? Geralmente, assim, é 1 metro de distância que a gente tem que estar de uma pessoa com suspeita de gripe. Então, a higiene é muito importante. Doutora Lorena de Castro Diniz, muito obrigado pelas informações. Com certeza voltaremos a falar em outras oportunidades. É bom lembrar, Luciane Jordevá, que às 14h30, agora à tarde, a secretária municipal de saúde, Fernanda Murué, vai dar uma coletiva informando sobre os detalhes da campanha de vacinação em Goiânia, que deve começar na sexta-feira, a vacina chegando aqui na quarta. E também às 16 horas, a Secretaria Estadual de Saúde também vai dar uma coletiva informando os novos números. Outras mortes aconteceram, outras pessoas ficaram infectadas, tomara que não. Mas todas essas informações serão repassadas logo mais no Jornal Serra Dourada com vocês aí. Sem dúvida alguma, obrigada, Lucília, uma boa tarde, obrigada também, doutora Lorena.